É curioso, né? Porque você fala desses dois grupos e eu tenho aqui, acho que, três situações para exemplificar algo curioso sobre isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, para prefeito, a gente tinha duas opções. Um professor de história que fizeram dois filmes populares por conta dele, que foi Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, que foi em base do Marcelo Freixo, que era considerado Fraga lá no Tropa de Elite 2, né? E ele foi que denunciou as milícias aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, teve várias pessoas processando o diretor do filme, dizendo que se basearam na vida deles como policial. Ou seja, os caras estavam se orgulhando de ter sido aquele corrupto, né? Você vê o absurdo do negócio. Então, a gente, de um lado, tinha esse cara que tinha que andar com 6, 8 seguranças em volta para conseguir se manter vivo, e do outro você tinha um pastor licenciado de uma igreja que foi condenada por estelionato em Angola, que é a Universal. Aqui no Brasil, ela ainda não foi condenada, então eu não posso comentar algo sobre isso. Mas em Angola, ela foi condenada por estelionato. Então, deixo para vocês aí nos comentários falarem o que quiser da Universal. Mas o ponto que eu quero dizer é: a gente tinha um ex-pastor licenciado e um professor. Qual vocês acham que foi escolhido aqui, né? Outra situação, né? Aí em São Paulo, se eu não me engano, e isso repetiu-se no para presidente, né? Em que você tinha, de um lado, um professor doutor, alguém que tem esse vínculo com o estudo, que seria o Haddad, e do outro você tem um cara que se aposentou com 33 anos de idade. Ele, na verdade, ele foi expulso e depois, por um acordo de amigos no Tribunal Militar Superior, ele conseguiu uma aposentadoria, sendo que ele tinha um plano de atentado terrorista, que ele declarou isso para a revista Veja. Isso está documentado. Quando ele disse que a jornalista mentiu, ela exibiu os croquis que ele mesmo tinha assinado. Então a gente tem um cara que assumiu que iria fazer um atentado terrorista contra o único abastecimento que toda a metrópole do Rio de Janeiro tem, que é pelo Rio Guandu, e do outro lado você tinha um professor. E esse poder, esse movimento e essa questão do ódio acabou conduzindo para que a gente não escolhesse o professor. E aí, enfim, eu queria. É difícil entender isso. E até te pergunto, da onde vem? Obviamente, continuando, né, o que você estava falando, mas da onde vem isso? Como é que alguém que tem um vínculo e uma preocupação legítima com o estudo, com a educação, com a cultura do seu povo, perde para alguém que vem de uma maneira sensacionalista e covarde e que, inclusive, foge ao debate, né? Eu gosto de pensar o seguinte, por uma coincidência da minha vida acadêmica, né, eu passei, desde a graduação até o doutorado, trabalhando com fascismo, né. Eu estudei Luther King no TCC, de História na Unicamp, né, depois eu fiz um mestrado sobre um grupo negro fascista paulista, de 1933 a 37, que existiu na Frente Negra Brasileira. É muito interessante, porque é o contraditório da nossa cabeça, né. E depois, no doutorado, desse discípulo do Freud, que acabou se envolvendo com o comunismo ali na Alemanha nazista e teve que fugir. E depois teve que fugir dos comunistas também, porque era o stalinismo, né? E ele tem uma discussão muito interessante sobre isso, né? O Wilhelm Reich, que eu tentei pegar um pouco no doutorado. E eu acho que o interessante, por isso eu falei dessa ideia de contato no começo, sabe? Quando você não consegue entender o que está acontecendo na sua volta, quando você não consegue dar sentido para o que está acontecendo na sua volta, isso te deixa inseguro. Tá? Isso não é só o adulto, isso é em todas as fases da vida. Eu, por exemplo, eu estou acompanhando muitas pessoas que a gente chamaria de terceira idade, né? Pessoas acima de 80 anos. E foram pessoas muito fortes na idade que nós estamos agora, continuam muito fortes, mas obviamente fisicamente não mais. E elas têm uma insegurança por causa disso, e têm medo por causa disso. E elas começam a deixar de fazer coisas por causa desse medo. Por que eu estou falando isso agora?
Porque eu acho que é uma coisa fundamental entender como é importante para líderes populistas criarem clima de medo e, em cima desse clima de medo, conseguirem assustar as pessoas. Porque quando você está com medo, se alguém te oferece uma resposta que faz sentido para você, você vai seguir essa pessoa. Agora, se eu consigo manipular o que faz sentido para você, é fundamental. Eu sempre falo para meus alunos, qual a melhor maneira de te enganar? É falando aquilo que você dita, é reforçando seus preconceitos. Nós estamos num país, aí eu vou responder o que você perguntou, né, Bruno? Nós estamos num país que tem uma história muito difícil com medo do pobre. Pobre como uma categoria imaginada. A minha orientadora de mestrado escreveu um livro, há alguns anos atrás, chama Onda Negra, Medo Branco, que, de certa maneira, é a mesma ideia do Haiti, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Então, nós temos um medo de uma igualdade real no Brasil. Quando você pega as falas nas revistas, nos jornais, às vezes até de pensadores progressistas, eles têm medo da bagunça que seria, né? Todos estarem juntos de verdade. Então, esse medo, ele cria possibilidades, né? Cria possibilidades de manipular as pessoas. Claro que a do Haddad também tem a questão histórica aí da confusão do PT quando chegou ao poder, né? Que fez mais do mesmo, se meteu com a mesma estrutura. E o Reich fala sobre isso. Ele fala assim, quando os líderes progressistas vão fazer política, eles fazem a mesma política que aqueles que enganam a população fazem. E por isso que o Paulo Freire, de novo, volta a ser genial. Porque ele fala assim, nós temos que ir para o espaço da realidade, entender o outro. Porque isso é uma coisa maluca, né, Bruno? As pessoas têm dificuldade de lembrar o que é uma sociedade iluminista. Numa sociedade autoritária, aí vou falar aquela fala clássica você deve ter aprendido no direito, que eu faço nas minhas aulas de 8º ano. Qual a diferença básica entre um pensador absolutista e um pensador iluminista, né? No absolutismo, o que garante a sua sobrevivência? Um rei forte. Ele vai te proteger. Claro que ele também pode te matar, mas ele te protege. Ele te protege dos inimigos externos. Então você abre mão da sua liberdade porque ele é capaz de defender. Numa democracia iluminista, o que garante a sua liberdade? A disposição do outro morrer por você. Assim como você está disposto a morrer por ele. Por isso a ideia de fraternidade é fundamental. Então, numa sociedade que vive com medo do outro, que o outro é perigoso, que o outro é tudo aquele preconceito que eu tenho sobre ele, não existe fraternidade ao próximo. E é muito louco, porque o Paulo Freire fala exatamente isso. Vamos olhar o próximo. O próximo não no sentido religioso, eu não sou uma pessoa religiosa, mas olhar o próximo no sentido de quem está perto de mim. E essa pessoa não sabe ler e escrever, então ela está limitada. Então eu vou lá e vou tentar pensar uma maneira. E aí tem a experiência do Paulo Freire, né, que em 45 dias alfabetizou um grupo de adultos. 45 dias. Por quê? Porque ele entrou em contato, ele se conectou com essas pessoas. E aí quando eu vejo, aí voltando para o seu amigo aí, o atual presidente, quando eu vejo um presidente falando coisas tão desconectadas da realidade, e tanta gente batendo palma para ele, eu não fico tão bravo com ele, porque eu acho que ele é um reflexo de uma sociedade que está cindida, de uma sociedade que não consegue pensar o outro. E por isso é tão agressiva com aqueles que pensam o outro, como Paulo Freire, como o padre Lancelotti, agora que sofreu ataques bizarros porque cuida de pobre. Então, sabe, como qualquer um que fale do outro. E mesmo dentro da própria elite, quando você vê um cara de elite que as pessoas tendem a ser, esse cara, ele fala a favor do outro, fala, não, ele está manipulando, tá? A gente não consegue criar nenhum espaço mais de contato com o próximo, entendeu? Nós temos uma sociedade que está profundamente cindida e, portanto, facilmente manipulável, portanto, facilmente terreno para o medo. E para que alguém que fale com masculinidade, como o Hitler fazia, prometendo que vai acabar com todos os problemas numa tacada só, num tiro só, as pessoas aplaudem. Aplaudem por quê? Porque elas têm medo. E elas não têm outra maneira de pensar o mundo que não o medo.